Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tenham passado um bom final de semana. E a gente vai para mais uma aula de biologia, falando um pouquinho sobre a genética, tá? Eu trouxe para vocês hoje, a gente vai fazer novamente uma leitura de texto, porque foi uma das formas que eu achei mais fácil de mostrar, né, a genética para vocês nesse nosso distanciamento, tá? Então, a habilidade, né, é propor e testar hipóteses sobre a herança aplicando as ideias de Mendel, prever os resultados de cruzamentos genéticos baseados nas leis de Mendel. Então, aí tem uma introduçãozinha, tá, que fala sobre que a herança genética, ela permaneceu inalterada por mais de 2.000 anos. Lembra daquele texto lá da Pangênese, né? E do Aristóteles, que eles começaram a prever que tinha alguma coisa no sêmen, né, dos pais, que poderia fazer essa passagem, tá, de geração em geração. Somente na segunda metade do século XIX ocorreu uma revolução sobre o fenômeno da hereditariedade. E o cientista, né, o criador, né, dessa hipótese, dessas ideias, foi Mendel, o chamado aí conhecido Gregor Mendel, um monge agostiniano que dedicou anos da sua vida à tarefa de identificar os mecanismos básicos pelos quais as características biológicas são transmitidas ao longo da geração. Então, nós vamos ler esse texto que se chama O Problema de Jacó. Eu acho que você já, na Bíblia, né, fala muito desse pedacinho desse texto, tá? E através dele a gente vai identificar algumas características. E é um textinho legal para iniciar aí a nossa habilidade. Então vamos lá. A proposta de Jacó. Não venho discutir a minha vida amorosa aqui. Minha vida já é quase um livro aberto. Está escrita na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 30. O motivo que me traz aqui é a necessidade de ajuda. Fiz um acordo com meu sogro Labão. Certo dia eu disse a ele que me deixasse voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, e eu irei embora. Fique comigo, por favor, respondeu Labão. Diga quanto quer e eu pagarei. O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos meus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco. Depois, no entanto, tudo aumentou muito. Agora eu preciso cuidar da minha família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Não quero salário. E continuarei a cuidar das suas cabras se o Senhor concordar com a proposta que vou lhe fazer. Hoje vou passar por todo o rebanho a fim de separar para mim todos os cabritos malhados. É só isso que eu quero como salário. Como a amizade entre os dois não era assim tão grande, Jacó ainda fez uma ressalva. No futuro, será fácil o Senhor saber se eu tenho sido leal, se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho cabritos que não sejam malhados, o Senhor saberá que fui eu que os roubei. Está bem, aceito sua proposta. As cabras do rebanho de Labão são pretas, mas já ocorreu o nascimento de algumas cabras malhadas. Jacó está interessado em possuir um grande rebanho de cabras malhadas. E o seu problema é fazer com que aumente o número de nascimentos desse tipo de cabra no rebanho. No momento, não existe nenhuma cabra malhada no rebanho de Labão. Existem 3 machos e 3 fêmeas, todos pretos para serem cruzados. Então, olha só. Os machos são Simeão, Levi e Ruben, e as fêmeas Bila, Zila e Dina. Em cruzamentos anteriores, Simeão, Zila e Dina sempre produziram filhotes pretos, não importando o parceiro. Por outro lado, Bila, Levi e Rubens produziram apenas filhotes
pretos em certos cruzamentos, mas em outros cruzamentos apareceram alguns filhotes malhados. Com base nos dados apresentados, responda as seguintes questões. Elas vão ajudá-los na interpretação do problema. Então, segundo os dados, né, a primeira perguntinha aí que vocês vão responder. Qual casal traria mais benefício para Jacó? Se Jacó quer só filhotes malhados, então qual macho e qual fêmea vocês pegariam para fazer esse cruzamento? Então, voltando aqui, ó, Simeão, esse macho Simeão, quando cruzado com a Zila e quando ele cruzado com a Dina, né, sempre produziu filhotes pretos. Acredito eu, então, que esse macho e essas duas fêmeas não seria conveniente para Jacó. Então, o mais beneficiado aí seria os machos, Levi e Ruben. E a fêmea seria quem? Seria a Bila, né? Então, os machos Levi e Ruben e a fêmea Bila, tá? As cabras escolhidas são semelhantes às outras? Semelhantes visualmente, ele quis dizer aqui, ó, são todas pretas? O que será que elas possuem de diferente das outras para terem filhotes malhados? Então, olha uma palavrinha nova que eu vou falar para você, o fenótipo. Fenótipo é aquilo que eu consigo visualizar no caso aí das cabrinhas, tá? Então, todas eram pretas. Fenotipicamente, todas as cabrinhas eram pretas, tá? E por que ao cruzarem, né, mesmo tendo aparência preta, por que nascia filhotes malhados? Aquele cientista lá atrás, da aula passada, eu não saberia explicar isso, saberia? Como que ele chama mesmo? Da Pangênese, o Hipócrates, né? Ele não conseguiria, porque ele não falava que as partículas precursoras iriam passar para gerações, tá? Então, será que existia alguma coisa nos genes aqui do casal, né, das cabrinhas, que elas conseguiram ter filhos malhados, tá? Então, como ficaria a resposta dessa segunda pergunta? O que será que elas possuem de diferente das outras para ter filhos malhados? O que você responderia? O gene dela, fenotipicamente, aparentemente, elas são iguais, elas são pretas, mas o genótipo, olha outra palavrinha nova para você anotar aí, o genótipo está ligado a gene, então dentro do gene dela tem alguma sementinha, tá? Diferente aí dos outros machos, do outro macho, Simeão, Zila e Dina, das fêmeas, que ao se cruzarem nasceu um filhotinho malhado. Portanto, então, essas cabras, né, que deram origem a filhotes malhados, elas vão ser chamadas de heterozigóticas. O que é heterozigóticas? São indivíduos que vão apresentar genes diferentes para uma mesma característica. Que característica que a gente está trabalhando aí? O pelo, né? Pelo preto, pelo malhado, tá? Então, portanto, o Levi, o Ruben e a Bila são heterozigóticas. Então, elas vão ter dentro do seu gene, né? Sementinhas, vamos falar assim, genes, né? Dentro do seu genótipo, genes para a cor malhada e para a cor negra, preta. Aí, no caso, predominou o negro, porque eles nasceram negros, tá? Mas eles podem ter filhos malhados, tá bom? Essa seria a segunda perguntinha. Como determinada característica, cor dos olhos, cor do pelo das cabras, por exemplo, passa de uma geração para outra?
Hoje a gente sabe que as características passam através dos nossos genes, tá? Através dos nossos cromossomos que estão guardando os nossos genes, que estão guardando as nossas características genéticas. E o que vai predominar na gente é aquilo que a gente chama de dominante. Então, nós vamos ter característica dominante e característica recessiva. No caso das cabras aqui, a cor negra, a cor preta é predominante em relação à cor malhada, tá? Essas seriam as 3 perguntinhas que vocês têm que responder. Aí depois vem o trabalho de Mendel, né? Mendel, ó, aqui vai ter uma historinha de Mendel, até vai falar um pouquinho da genética. Quem foi Gregor Mendel? Então ele foi, né, um monge agostiniano que chegou, enfim, ao conhecimento da comunidade científica em 1866, o trabalho dele, tá? Nesse trabalho, ele propunha explicações para a herança de algumas características de ervilhas. Então, Mendel, ele foi aquele cientista que fez o trabalho com ervilhas. Explicações que ficaram conhecidas mais tarde como as leis de Mendel, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler esse textinho agora e vão responder uma única perguntinha aqui, de acordo com o texto que teria levado Mendel a desenvolver o seu trabalho. Então, essa é a nossa primeira parte da aula, tá? Façam essas 3 questões, façam a leitura novamente, façam as questões no caderno de biologia e me mandem a foto lá no Classroom, tá bom? E agora, daqui a pouquinho, a gente já vai para outra aula, que eu vou fazer um outro vídeo sobre o trabalho de Mendel. De Mendel, uma historinha em quadrinhos. Então, eu fiz 2 vídeos, tá? Para não ficar muito pesado. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, gente. Beijo, até daqui a pouco.